Olá, bem-vindo à aula de introdução à norma regulamentadora número 10, a nossa NR10. Você sabia que ela foi criada lá atrás, junto com as primeiras normas regulamentadoras, lá em 1978? Você sabia também que a última atualização que ela teve foi agora, recentemente, em 2019? E ela abrange todos os trabalhadores que exercem suas funções direta ou indiretamente com a eletricidade. Por que direta ou indiretamente? O eletricista, de fato, ele exerce a atividade dele, o dia a dia dele, muito provavelmente, salvo algumas ocasiões, tem envolvimento direto com a eletricidade. Mas e quanto ao montador de andaime, que a atividade dele não consiste em mexer com a eletricidade, mas ele pode trabalhar, montar um andaime próximo a uma rede energizada. Então ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter ciência dos riscos aos quais ele está exposto. Assim como, por exemplo, um profissional que trabalha com fibra ótica e tem que passar a fibra ótica nos postes da cidade, próximo às redes de baixa e de média tensão. Aliás, a gente vai ver que na NR10 não existe média tensão. Todo nível de tensão acima de 1000 volts é considerado alta tensão para a NR10. Isso não significa que não existe média tensão. Média tensão é um termo usado em outras normas que não são regulamentadoras, diga-se de passagem, não fazem parte desse grupo de normas criadas pela MTE e que seguem uma outra definição e classificação dos níveis de tensão. Mas para nós aqui nesse treinamento, acima de 1000 volts é alta tensão e até 1000 volts é baixa tensão. E a NR10 ela estabelece procedimentos e serviços em eletricidade, ou seja, os procedimentos seguros em eletricidade, as condutas seguras para executar um serviço em eletricidade. Então já vimos o ano da sua criação, já vimos quando foi atualizada, já vimos também quais os tipos de trabalhadores que a NR10 abraça, e além disso ainda demos uma passeada nos limites, ou melhor dizendo, nas classificações de níveis de tensão segundo a NR10. E também falamos a respeito de que tipo de regras a NR10 estabelece. Mas nada melhor do que ler uma descrição estabelecida de fato pela própria norma. Então vamos começar a entender qual é o seu objetivo na íntegra. Segundo o item 10.1.1, essa norma regulamentadora estabelece requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, lembra do que eu falei, né, sobre o exemplo do eletricista que diretamente lida com a eletricidade e o exemplo do montador de andaime ou do profissional de fibra ótica que trabalha indiretamente com a eletricidade, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam com as instalações elétricas e serviços com eletricidade. Esta norma aplica-se às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação e manutenção das instalações elétricas. Ou seja, nós vamos ver aqui na norma, esmiuçando aqui os parágrafos da norma, os parágrafos mais importantes da norma, nós vamos ver que ela estabelece alguns critérios de segurança, não só para os trabalhadores que estejam executando alguma atividade. Ela também estabelece os critérios de segurança no projeto, de como projetar um quadro corretamente, onde tem a condição de instalar um bloqueio físico para não abrir aquele painel. Na parte da montagem desse painel, as ferramentas que se tem que usar, a postura, os métodos de utilização. Na operação também de componentes elétricos, instrumentos elétricos, ferramentas para serviços em eletricidade. E na manutenção em geral, seja corretiva, preventiva ou preditiva. E quaisquer trabalhos realizados em suas proximidades. Aí novamente aquela situação
do montador de andaime, do operador de fibra ótica, e sempre observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis. Aqui é que está a diferença também entre as NBRs e as NRs. A NR10 discretamente menciona que devem ser observadas as normas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes. Quem são essas normas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes? São as NBRs, as IECs e por aí adiante. E quando tem uma norma, porém, ela não se posiciona a respeito de determinada situação dentro daquele exercício, dentro daquela atividade, nós devemos recorrer ao quê? As normas internacionais cabíveis. Então nós temos que pesquisar, por exemplo, se tratando de instalações elétricas, qual é a primeira norma que vem à nossa mente? A NBR 5410. Porém, se essa NBR não atende especificamente a alguma situação dentro das instalações elétricas, nós temos que recorrer a alguma norma internacional cabível, que trate da mesma situação e que houve um estudo para se chegar em algum procedimento de segurança para lidar com aquela situação. Um exemplo mais prático da diferença entre a NR e a NBR é quando vamos fazer um laudo nas instalações elétricas. Qual é a principal norma que nós nos embasamos? A NBR 5410. Mas se eu descumprir a NBR 5410, eu estarei cometendo um crime? Eu estarei em desacordo com alguma lei referente à eletricidade que estabelece que deve ser executado aquele procedimento daquela maneira que está na NBR 5410? Não, por si só, a NBR não tem esse poder. Porém, a NR10, ela cita não diretamente a NBR, mas ela cita que devemos recorrer às normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes. E quem é esse órgão competente no Brasil? É a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Podemos concluir que as NBRs são orientações que devem ser seguidas. Mas por que elas devem ser seguidas? Porque elas são chamadas nesse parágrafo da NR10 para servirem como apoio de procedimentos corretos com segurança para trabalhos e serviços em instalações elétricas.